noite. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios 2, capítulo 2. Mas antes vamos fazer a oração, tá bom? Boa noite, Pai e Mães Celestiais. Boa noite, Pai Celestiais. Boa noite, verdadeiros Pai Jesus. Te pedimos que nós possamos ver dentro de vossos princípios, ensinamento e, sobretudo, que nós possamos desenvolver o amor verdadeiro. Um amor que nós não conhecemos, porque só Jesus conheceu os verdadeiros pais, porque o inimigo vosso tomou desde a origem Adão e Eva e foi implantado um amor falso sobre o mundo, egoísta, mesquinho. E nós temos que reaprender, Pai, a ter vosso DNA, vossa personalidade, o vosso desejo em comum para que todos, o nosso amor incondicional por vós e por nossos irmãos, independente de que cor, raça ou denominação eles estejam. Nós queremos aprender, Pai, verdadeiramente a nos tornar, qualificar, que o Senhor possa nos capacitarmos para sermos filhos e filhas vossos, principalmente agora que já estamos no final dos tempos, então vemos tudo que o Pai Mundo disse que ia acontecer, que Satanás iria tentar destruir a juventude, as crianças e a família, os pilares formados de um amor, Pai. Então, por favor, permita que vossa lei e vossos princípios estejam em cada lugar sendo executado segundo a vossa vontade e nunca a minha. Que vós possa estar sobre a nação escolhida, que vós possa unir a Coreia do Norte e do Sul como Coreias irmãs, que possa fazer os Estados Unidos um país cristão como foi fundado, um país de princípio, de ordem e de lei, que Satanás não possa destruí-lo ou tomá-lo, como também aqui na América Latina, quando a Mãe Mundo disse América Latina Celestial, entregou para vós, Pai Celestiais, essa nação. Então que o Senhor ressuscite o Brasil, que o Senhor tome posse do Brasil, levante o justo, dê proteção e use vossa lei, Pai, para fazer vossa ordem ser cumprida sobre a terra. Porque nós precisamos, Pai, de ordem, lei e princípios. Mesmo o Senhor disse em vossas palavras que quem ama disciplina, então que o Senhor tem que disciplinar os homens para eles voltarem a ter consciência de vós. Por favor, através da palavra dos nossos discípulos, possamos entender o que aconteceu com Jesus, compreender, como Paulo vai dizer, que ele não veio para morrer na cruz. Se tivesse reconhecido ele como vosso filho, as pessoas não os crucificavam, porque estavam esperando o Messias. Há 4 anos que o Senhor vinha, 4.000 anos que o Senhor vinha, preparando aquela nação para que o filho vosso chegasse. E quando chegou, o egoísmo, a mesquinharia, o poder, para não entregar tudo que pertencia ao vosso filho a ele, eles preferiram matá-lo, como Jesus descreve na profecia da vinha. Por favor, nos dê sabedoria espiritual, inteligência espiritual. Protege, Pai, as crianças, nossas famílias. Protege nossas forças armadas, independente delas serem federais, estaduais ou municipais. Protege os 3 poderes justos que estão ali dentro. Levanta o justo, Senhor, e toma posse de nossa nação. Entregamos nossa família, nossa nação, nosso mundo em vossas mãos. Te agradecemos e pedimos pelas pessoas que vão assistir agora e depois, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dos verdadeiros pais, em nosso nome. Amém. Adju. Vamos começar a ler. Desculpa, 1 Coríntios 2. Capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui convosco, anunciai-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavra de sabedoria, porque nada me propôs sobre em vós, senão Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor, e a minha palavra, a minha pregação, não consistia em palavra persuadida de sabedoria humana, mas no Espírito e no poder, para que a vossa fé se apoiasse na sabedoria, não de homem, mas a de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas a sabedoria de Deus oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes do século em glória, a qual nenhum dos príncipes, falando dos sumos sacerdotes, que eram considerados príncipes, e os escribas,
Aí ele fala, ao qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Ou seja, Jesus veio para ser Senhor da glória. Infelizmente, ele se tornou Senhor do sofrimento. Mas com esse está escrito as coisas que não viu, e o ouvido não ouve, não subiram ao coração dos homens. São as coisas que Deus preparou para os que amam. Ou seja, eles não puderam vir porque eles não tinham amor verdadeiramente a Deus. Se eles tivessem, eles tinham entendido as palavras de Jesus. Por isso que Jesus disse, quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Mas Deus nos revelado pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra em todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. O que é o Espírito? A Mãe Moon fala, né? Nós temos que viver entre Espírito e verdade. Espiritualmente ligado a Deus e na verdade de Deus, não na nossa. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem? Que nele está? Mas também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, Deus só revela as coisas, como disse Paulo, aquele que ele preparou e viu que tinha amor por ele. Muitos seguiram Deus no Velho Testamento por medo. Deus queria que eles seguissem por entendimento, de saber que Deus queria o melhor para ele. Mesmo quando Deus tirou eles do cativeiro, quando Deus protegeu, eles ainda blasfemavam contra Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, que assim seja, Adju, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A verdade de Deus não é cobrada para dar, nisso pode ter certeza. Agora, quando diz graça, é aquilo que lá fala com Maria, cheia de graça, estava agraciada por Deus. Deus viu coisas boas e pôde agraciar aquela pessoa. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina e comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, as palavras que nós ensinamos estão baseadas no ensino do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Na posição de nossa mãe verdadeira. Né? Então a gente vê, compare a verdade com a verdade do passado, a verdade com Jesus e a verdade dos últimos tempos. Então vai ver que vem do Espírito Santo substancial. Ora, o homem natural compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende as coisas do Espírito de Deus, uma pessoa que não tem Deus. Porque ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, uma pessoa que está vivendo naturalmente sem Deus não vai compreender as palavras de Deus porque não discerne, não entende, porque precisa do entendimento, como Paulo disse, espiritual, sabedoria espiritual, inteligência espiritual, vindo de quem? Do próprio Deus. Certo? Vamos lá. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de que ninguém discernido. Ou seja, Jesus era o Filho de Deus espiritualmente, e os que ligaram com ele receberam sabedoria vinda de Deus. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós não conhecemos diretamente Deus, mas através do Messias, através dos verdadeiros pais. Como Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 20, que através das coisas criadas, o poder e o eterno poder, a divindade de Deus que tem o seu amor verdadeiro, se torna visível através de coisas criadas, de ponto que não se pode dizer que não existe. Então, se nós temos o Messias, temos os verdadeiros pais, acreditando na palavra deles, então nós podemos discernir a verdade que eles nos dão, porque estamos conectados. Nós temos que treinar o amor verdadeiro para ter essa conexão. É necessário que a gente aprenda com amor e exemplo dos verdadeiros pais, com amor e exemplo que Jesus deu a ponto de dar a própria vida para abrir a segunda vinda do Messias. Essa é a leitura de hoje, é curtinha, mas muito profunda, né? Não esqueça de 1 Coríntios 2:8. Não esqueça do final desse versículo, ele é fantástico. Você só entende as palavras de Deus se você estiver conectado à verdade, ao Espírito Santo substancial. Então isso vai fluindo dentro de você, ficando na sua mente, impedindo de você fazer muita coisa que às vezes ainda temos vontade, né? Às vezes de esganar alguém, de dizer umas verdades. Mas a gente resolve deixar na mão do Pai, que o Pai disciplina melhor do que nós, né?
não é fazer maldade, é ensinar as pessoas a valorizar umas às outras, ensinar as pessoas a respeitar umas às outras, ensinar as pessoas a saber que toda verdade, minha própria, não é muito justa, que é baseada em mim, mas a verdade baseada nos princípios dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus, é uma verdade pura, íntegra e verdadeira. Então vamos nos concentrar na palavra dos verdadeiros pais. Nós estamos nos últimos dias, precisamos fazer com que nossa vida se conecte ao Espírito Santo substancial, para que possamos verdadeiramente nos tornar filhos e filhas dos pais celestiais, na prática diária das suas palavras, dos seus ensinamentos, de nossa ligação interna com ele, ok? Então vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe celestiais, boa noite, verdadeiros pais. Nós te agradecemos, Jesus, pelas palavras de Paulo, que nos deixa entender tão profundamente o vosso coração. E ele não viveu convosco só espiritualmente. Ele recebeu ensinamento vosso e pôde compreender a profundeza de vossa verdade, que nem todos puderam alcançar, Pai. Pôde entender que vós viesse como segundo Adão, que vamos ler, e que através disso precisava de uma segunda Eva, mas não houve essa oportunidade. Que as 3 grandes bênçãos dadas a Eva e não realizadas, porque eles não eram perfeitos, não chegaram nem ao segundo nível, nem ao primeiro nível de se tornar filhos e filhas vossos, mas se tornaram filhos de vossos inimigos. E aí, Pai, nós sabemos que tinha que repetir com um casal, porque tudo iniciou com um casal. Por favor, nos dê sabedoria para poder entender vossas palavras bíblicas, entender a vinda de Jesus, para entender a vinda da segunda vinda, Pai. Onde o terceiro Adão e a Eva vêm para formar um casal centralizado na segunda bênção, multiplicar e centralizado em vós, e assim dominar o mundo para o paz, colocando vossos filhos como adotivos e depois como verdadeiros através de vossas bênçãos, Pai. Por favor, nos dê capacidade de compreender e passar vossas verdades às pessoas. Te agradeço por essa noite e te peço que abençoe todos aqueles que vão assistir agora e depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós.